Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, as bênçãos do Senhor recaem todas as vezes que vós o suplicai, até mesmo em pensamento, quando achas que não precisas dele. A sua vida perturbada, conturbada, agitada no dia a dia, faz com que quilômetros longínquos de distância se faz entre o ser criador e o seu filho terrestre. Mas na súplica, na dificuldade, no momento da agonia, da aflição, isso tudo se encurta, isso tudo se estabelece em uma medida menor de aproximação. Por que se faz isso apenas nos momentos mais necessários e aflitivos? Por que não seja algo contínuo, exalando amor, exalando a companhia, a compaixão daquele ser supremo e maior, a quem todos amam, a quem todos suplicamos, a quem todos retribuímos em oração de agradecimento, todas as vezes que recorre e é atendida a súplica. Esse distanciamento deveria ser cada vez menor para a aproximação do espírito, para o desenvolvimento da alma. Mas não, só se recorre quando seu coração está aflitivo, quando a mágoa se aperta, quando o desespero chega, quando as amarras do destino se apertam. A oração, caríssimos, é um instrumento do amor, o amor continuado, o amor que é soberbo e sobre todas as coisas, o amor fraterno, aquele continuado, é a pura oração, a oração continuada em todos os corações. A maior aflição, sem dúvida nenhuma, é aquela a quem recorremos à maior das orações, o frenesi da fé. Mas e antes e o depois? Para-se tudo? Há um intervalo para um descanso de oratório? Caríssimos, a fé é contínua, a fé, a submissão dos pecados, deve ser algo continuado, repensado, reflexivo a todo momento, pois a reflexão, a filosofia, ela também chega a ser uma oração, pois onde há o arrependimento, há a súplica interna, eis as palavras puras que saem dos sentimentos e atingem os céus. Os mentores, sempre ao seu lado, seus anjos da guarda, seus anjos que lutam pelo seu benfezejo, pelo seu bem, pela sua alta saudável, pela sua condição de melhora. Eles ali, guerreiros como são, batalhadores, insistentes trabalhadores de Deus e de Jesus, ficam ali sempre ao seu lado, repassando a energia da oração em forma de passe, muitas vezes um passe acalentador. Caríssimos, orai, vigiai e segue em frente. Hosana nas alturas. Bom dia, amigos em Jesus, nosso irmão maior. Como bem falado, a oração é um termo muito forte, é uma ação continuada, não que seja prolongada a todo custo, a todo momento, pois vós teis o que fazer, teis vossas atividades, tem os seus cuidados para com a sua família, para com o seu trabalho, para os seus compromissos.
Então, evidentemente, não ficarás pensando nas orações a todo momento, mas aquele momento mais aflitivo é que desperta o gatilho da fé. Assim, por que não despertar o gatilho também enquanto estás sossegado no aconchego do lar e da família, com o seu momento de descanso? É um momento reflexivo, é um momento de reenergização, um momento que se acalma, se bate sobre vós. Então, caríssimos irmãos, em Cristo Jesus, a oração é a oração condicional, é a oração não só da cura, do benzimento, mas sim da continuidade da mostragem de vossa fé, no momento também não só mais difícil, mas no momento da tranquilidade, para que a reenergização salutar se o envolva por completo, assim trazendo, não só trazendo, mas também protegendo, envolvendo numa capa protetora energética sobre a fé que se ali se estabelece. A oração continuada, a oração que não é só necessária aos momentos aflitivos, mas nos momentos de paz e de tranquilidade. É a oração que se mantém. É a oração da tranquilidade que lhe trará a paz continuada em vossos corações. Glória a vós, Senhor. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, a questão é de número 547. Após a morte, os espíritos que em vida se guerreavam continuam a considerar-se inimigos e ainda se mostram obstinados uns contra os outros? Resposta dos espíritos. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e até o persiga. Quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que sua animosidade não tem mais razão de ser. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Ultimamente a gente tem ouvido, as notícias, tantas notícias tristes, de guerra, conflitos, É bomba que jogam ali, é bomba que devolvem do outro lado, explode, destrói, Gente sofrendo, gente perdendo gente. E a gente fica numa situação só de lamento, de compadecimento muitas vezes, e muitas vezes não vem na nossa ideia, a gente só vê superficial aquela parte material destruída, as mortes ali, mas e a parte espiritual daquele momento, numa situação de conflito, A gente não tem só que olhar a notícia, porque ela se faz necessária para a gente saber a quantas anda o mundo, Mas elevar o nosso pensamento, Abrir o nosso coração no momento em que uma notícia é tratada dessa maneira, ainda mais com fotos, com imagens pesadas, muitas vezes, nós devemos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, E tentar emitir o nosso amor, aquele amor incondicional que temos dentro do peito, para essas vítimas que estão ali perdidas por um certo momento, porque tudo é muito de repente, é um desencarne repentino, é um desencarne, apesar deles morarem já numa zona de perigo, uma zona de guerra, muitas vezes eles não esperam o momento em que vão morrer, que vão desencarnar. Então muitas vezes a pessoa está ali fazendo seu jantar, lavando uma roupa, e tudo explode. Ela nem se lembra depois do baque, da explosão, do barulho, de tão repentino que foi. E a gente não pode, taxar,
que não, bem feito, aquilo lá era o inimigo do mundo, era o inimigo da humanidade, eram pessoas más, né? Quando a pessoa desencarna, ela não se torna uma pessoa má, né? Ela não era má por escolha dela, né? Encarnada, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Porque se ela estava encarnada, era para ter pago alguma coisa, ainda mais em regiões mais conflituosas, né? Ela está ali como forma de um pagamento, muitas vezes de uma condição pior do que aquela que ela se encontrava em outras vidas, né? Então, se ela não aproveitou aquele momento, com certeza ela vai voltar até quitar aquele carnezinho das pendências, né? Das encarnações anteriores. Agora, o que a gente pode fazer do lado de cá é orar, é rezar. Porque muitas vezes a gente reza pra gente, quando a gente está numa situação de conflito, uma situação angustiante, uma situação de doença, né? Muitas vezes aí com uma pessoa da família, né? A gente tenta rezar, ajudar da melhor maneira possível. Mas aquelas pessoas, será que não merecem também? Porque nem todos são inimigos do inimigo, né? São pessoas que tentavam levar a sua vida normal, né? O que tem a ver uma criança, né? Um idoso acamado, muitas vezes num hospital, que não porta uma arma, né? Não sabe o que é uma guerra mais, né? Não sabe o que está se passando mais lá fora. Muitas vezes acometido de um Alzheimer, ele não sabe nem quem é mal é ele, vai saber que estão guerreando, né? A criança está começando a sua construção de consciência, sua construção de valores, e de repente tudo isso é parado, né? Então são pessoas que não sabem, né, o que está acontecendo ali. E aí desencarnam e ficam perdidos, né? Muitas vezes ali procurando, né, entender o que aconteceu tão repentinamente, quando é o caso de bombas caírem sem prévio aviso. Lógico, e tem a parte real dos soldados inimigos, aqueles que carregam muita raiva, né, muito rancor no coração, esses que deveriam ter voltado e arrumado, né, feito algo de paz, algo mais certo, né, e, enfim, livre-arbítrio, não quiseram, não escolheram outros caminhos, tal. Esses também ficam mais perdidos ainda, porque quando é uma situação de guerra e morrem assim repentinamente, de uma maneira tão grotesca, né, tão brutal, né, o desencarne é muito repentino, né? Embora ele saiba o que está fazendo na zona em que se encontra ali, bem conflituosa, não é fácil um desencarne desse, é muito confuso, né, na cabeça dele. Uma hora ele está segurando a arma, outra hora ele não tem nada na mão, não consegue mais pegar mais nada, ele fica perdido, fica num lugar, acorda num lugar muito escuro, né, cheio de gritos, cheio de lamúrias, um lugar que é um umbral. Então, existe uma forma da gente ajudar. Porque imagina, né, você está aqui, de repente, você, num piscar de olhos, se abre o olho, está num outro lugar, consciente, né, vendo, mas sem entender nada, fica totalmente desesperado. Olha, vamos tentar imaginar o tamanho do desespero de uma pessoa assim, né? De repente, num piscar de olhos, está num lugar, numa outra dimensão, sem, inclusive, os seus amigos, né, que estavam ali, né, ou simplesmente, de repente, vai olhar todo mundo gemendo, gritando, lamuriando ali do seu redor. Olha que situação grotesca, uma situação feia, né? Então, podemos ajudar essas pessoas com oração, né, levando energia positiva, levando uma energia de paz, né, pelo menos no coração deles. É difícil, é muito rancor, é muita raiva, muito sentimento baixo, negativo nessas regiões, né? Mas são pessoas que merecem a complacência, são pessoas que, de repente, depois que desencarnam, é que elas vão ver o tamanho do erro que elas cometeram.
Ao invés de terem aceitado uma missão de reconciliação, uma missão de paz, né, seguiram pelo outro caminho, né? Mas sim, foi escolha delas, ninguém forçou, né? Ela deveria ter feito o diferente, né? Ela deveria ter sido o diferente numa situação, né? Às vezes, por medo de ser castigado, por medo de represálias, perseguição, ela, né, não fez o que ela pensava em fazer e teve que passar para outra tropa, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes não foi, né, uma responsabilidade diretamente dela, mas ela foi pressionada a fazer tal coisa. Mas enfim, então são pessoas que de repente, né, quando elas acordam, muitas delas confusas, mas ainda tanta raiva, tanta pressão que estavam recebendo, né, enquanto vivos, que quando eles acordam, ela está ainda com aquele pensamento contra o seu inimigo, né? Cadê aquele que eu estava para acertar, né? Que eu estava para matar, que eu estava para atirar? E ele fica ali perseguindo aquela paura, aquele frenesi todo, né? Então, essa pessoa fica cada vez mais conflitiva. Lógico que existem os mentores de resgate, mas eles estão tão imbuídos naquele sentimento que eles não enxergam, eles não ouvem, eles não veem os mentores de resgate, muitas vezes, né? E eles ficam naquela condição negativista, né? Naquela profunda depressão ali, né? Mas justamente com as nossas orações, com a nossa emanação de energia positiva, quando a gente vê uma notícia dessa, que eles começam a sentir uma diferença, eles vão procurar raciocinar, porque o espírito é uma pessoa normal, é uma pessoa que raciocina, é uma pessoa com inteligência ainda, então ela só está deslocada daquele momento, né? Está meio perdida, confusa. Então são essas orações que ajudam essas pessoas a recobrarem uma consciência do que estariam fazendo, do que aconteceu, e aí elas começam a se acalmar, elas começam a organizar seus pensamentos novamente para que se recondicionem a uma nova realidade, a uma realidade que todos nós vamos passar, que é a realidade do desencarne, né? Por isso que muitas vezes a gente já falou, livros contam, né, relatam, e enfim, todos os ensinamentos da filosofia espírita, e não só espírita, mas cristã, evangélica, enfim, né, não interessa a religião, mas é fazer o bem não olhando a quem, né, rezar por uma alma perdida. A gente não consegue ajudar muito mais do que isso, evidentemente, né? Mas o mínimo que a gente possa fazer é grandemente recebido lá do outro lado, como um grande remédio de apaziguamento, de tranquilidade e de um amor que naquele momento tanto faltava ali entre os homens. Graças a Deus. Olha, meus filhos! Oh, meus filhos! O Pedro Vez fazer um peseiro nessa casa do nosso Senhor Jesus? Meus filhos, olha, o mundo que vocês vê, que vocês sentem, é uma pelotinha perto do mundo que realmente existe. Vocês olham as coisas com os olhos curtinho demais. O mundo que vocês acham que está na frente de vocês, é grande. Agora vocês imaginam outros mundos, tudo reunido, tudo coladinho, para fazer um outro mundão.
É grande, né, meus filhos? Imagina o tamanho. Imagina o tamanho daquela parte de terra que você não consegue ver. Você não consegue enxergar mais de tão longe que está. Mas ali você sabe, você tem certeza que continua. Que tem gente, que tem animal, que tem terra, que tem planta, tem vida, tem água. Mas você não consegue enxergar. Mas você sabe que existe porque está lá. Muitas vezes que os outros falaram. Mas mesmo que não falasse, você sabe que se você pudesse andar, você ia descobrindo as partes que você não tinha visto. Porque o ser humano, ele tem a visão recuída mesmo, pequenininha. Então tem que olhar com a visão do coração, com a visão da fé, com a visão do Espírito. É essa visão que nós queremos dar para vocês. É a visão maior de olhar o mundo, que não é só esse mundo. É um mundo grande demais da conta. É um mundão onde tem todo tipo de pessoa, todo tipo de animal, todo tipo de construção. São cidades, cidades, cidades. Muitas vezes, ali tem gente que mora, que vem de outros lugares, de outras dimensões também. É difícil, sim, raciocinar isso, porque é muito complicado. É uma misturadaiada danada. Nós, mentor, quando começamos, para nós é confuso também. A gente tem até medo de errar. Mas a gente vai se acostumando, trabalhando aqui, trabalhando ali, e trabalhando em conjunto. Trabalhando com eles trabalhando com nós. Um trabalho de amor. Porque o trabalho é um só. É um trabalho de amor, de fraternidade, de acolhimento. Que, meus filhos, não importa o mundo que você está, os conflitos, as angústias, os sentimentos, existe. Existe tudo isso que nós sente aqui, sente lá. Tudo que vocês passam aqui, passa também lá. Em maior ou menor escala. E nós estamos lá para ajudar. Ajudar a esclarecer, aliviar, tranquilizar, trazer paz. Então, meus filhos, quando vocês rezam para vocês, naquele momento de tristeza, de angústia, coração apertadinho, uma parte dessa oração, ela chega para quem precisa também. Todo mundo é ouvido, todo mundo é recebido, todo mundo é tratado. Todo mundo, porque todo mundo é de todo mundo. Nenhum filho do Pai é abandonado. Por quê? Porque o Pai é muito grande. E um coração grande demais. E Ele vai treinando nós para exercer esse amor, esse trabalho. Porque chega a ser um desafio. Ai, mas é um desafio tão bom que vocês não imaginam. A satisfação que nós temos de trabalhar, a satisfação que nós temos de conhecer o diferente, a satisfação que nós temos de conhecer, através das nossas conversas, o que se passa aqui e ali. Muito diferente, meus filhos. Vocês têm que abrir o coração, a cabeça. Mas o ser humano hoje não está muito preparado para isso, porque ele só vê
o seu próprio dedão. Muitas vezes o ser humano não quer nem ver quem está do ladinho dele. Que dirá um outro, para quem não está preparado. É difícil, meus filhos, muito difícil. Porque a pessoa tem que estar muito preparada, tem que ter uma cabeça muito boa para aceitar um relacionamento, uma relação com aquele que é diferente. Vocês, muitas vezes, evita o aleijado, evita o cego, evita o doente, porque ele já é diferente. Ô, meus filhos, é um irmão seu. É você que podia estar ali numa vida anterior. É você que pode estar ali numa vida que ainda vai vir. E você vai ser tratado como você está tratando aqueles ali. Agora vocês imaginam um ser diferente disso. Na sua visão pode ser melhor ou pior, mas bem diferente daquilo que você consegue ver. Então, meus filhos, vamos rezando, vamos orando, agradecendo a vida que vocês têm. Vamos agradecer as oportunidades que vocês têm, para que lá na frente ninguém cause mais estranheza. Para lá na frente todo mundo olhar para todo mundo com os olhos de quem é irmão, com os olhos de que eu sou você e você é eu. Vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.